julgará. A igreja julga o mundo no versículo 2, tem capacidade para isso, julgará o mundo escatologicamente, ou seja, no dia do juízo. Os ímpios que se submetem ao sistema mundano, que se opõem à igreja, serão julgados pela igreja, participando do julgamento ao lado de Cristo, o grande juiz. Versículo de número 3, Paulo diz que a igreja, os santos, julgará os anjos. Então a igreja é um povo separado para o serviço de Deus. E um dos serviços para o qual Deus separou a sua igreja é julgamento. Que tipo de serviço está estabelecido para a igreja aqui neste capítulo? Julgar. A igreja julgará o mundo, versículo 2, a igreja julgará os anjos, versículo 3. E a igreja, que é um povo separado para o serviço de Deus, que julgará o mundo no tempo do fim. E a igreja, que é um povo santo, ou seja, separado para o serviço de Deus, que julgará os anjos caídos no tempo do fim, também é uma igreja separada para o serviço de solução de problemas internos. Se a igreja é um povo separado por Deus, convocado por Deus, para a solução de problemas internos, é porque nesta igreja há problemas. Só se resolve problema se é preciso a igreja solucionar problemas, é porque nesta igreja há problemas. Então Paulo diz no versículo 4: se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, colocando na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, digo, não há entre vós nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Ele está dizendo, se entre vós há algum problema para ser resolvido, não vá primeiro à justiça. Não vá primeiro diante de um juiz ímpio, escandalizando assim o evangelho. Entre vós, a igreja, é preciso ter gente sábia, gente preparada para resolver as vossas demandas. Então a igreja é um povo separado, a igreja é um povo separado que julga o mundo, a igreja é um povo separado para julgar anjos, a igreja é um povo que tem capacidade de resolver seus problemas internos e nela serem resolvidos. Mas que igreja é essa? Igreja que tem gente sábia, conforme ele diz no versículo 5. Então, estava acontecendo um problema na igreja entre alguns irmãos. Parece que eram questões de empréstimos. Eu te emprestei e você não me pagou. Ou brigas entre irmãos por palavra não cumprida, ou um irmão estava dando prejuízo a outro irmão. Então nós temos injustos na igreja, um injusto dando prejuízo ao outro, e esse que deu prejuízo está agora sendo levado à justiça. E quem vai resolver tal problema? Ímpios. Agora, autoridades, magistrados ímpios, resolvendo o problema de dois crentes. Dois crentes, que conforme o versículo 11, tem que se comportar como gente lavada, santificada e justificada. Gente que se diz lavada, justificada e santificada por Jesus, brigando entre si diante de um ímpio.
se pergunta: cadê seu Deus? Ou, cadê o amor que vocês tanto pregam? Se a igreja é uma família, por que vocês estão aqui brigando por coisas? Paulo vê nisso dois crentes, ou um casal crente, ou dois irmãos em Cristo, diante de um juiz, tentando resolver problemas para ouvir sabedoria e conselho de um ímpio, e não buscar conselho de sábios. Por falta de sabedoria na igreja, Paulo vê isso como uma vergonha ao nome de Cristo. E como eles estão envergonhando o nome de Cristo com essa briga na igreja, crente que não se fala na igreja, crente que pede dinheiro emprestado na igreja e não paga, crente que não suporta sofrer nenhum dano na igreja, se vinga, tirando dos outros tudo o que puder. Paulo diz no versículo 5: para vergonha vossa, eu vou fazer uma pergunta. Paulo está dizendo que um pastor perguntar isso para uma igreja é uma afronta a essa igreja. Sabe qual a pergunta que é uma afronta para a igreja? Está aqui no versículo 5. O que eu vou falar aqui agora é para envergonhar vocês. O que, Paulo? Não há entre vós, igreja, nem mesmo um sábio, que possa julgar entre seus irmãos. Paulo está dizendo: não levem primariamente os vossos problemas familiares, não leve primariamente os problemas ou perdas, prejuízos diante de ímpios para se resolver, se expondo diante de ímpios para deles tomar conselho, porque vós tendes o Deus que é a sabedoria, a palavra da sabedoria, o espírito de sabedoria, o dom do discernimento. É só você ler 1 Coríntios capítulo de número 1. Olha o que Paulo diz, versículo 5: em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A igreja tem todos os dons. Eu não tenho, o pastor presidente não tem, o varão não tem, mas quando junta eu, tu e ele e vocês, todos os dons estão na igreja. A igreja tem todos os dons. Por isso Paulo diz que a igreja foi enriquecida em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Versículo 7: de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto esperais a manifestação do vosso Senhor. Então, peraí, a igreja tem um dom do conhecimento e da sabedoria no versículo 5, mas no capítulo 6 ela não tem sabedoria para resolver um problema entre dois irmãos. Então cadê a sabedoria do capítulo 1? A igreja tem sabedoria e conhecimento no capítulo 1, mas no capítulo 6, a igreja não tem um sábio para resolver um problema entre dois irmãos. Então o que foi que aconteceu com a sabedoria do capítulo 1? Primeiro, estão desligados de Cristo. Por quê? Versículo 5: em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então Paulo está dizendo, em Cristo, conectados a em Cristo, vocês têm toda a palavra de sabedoria e conhecimento. No capítulo 6 eles têm contenda, mas não têm sabedoria para resolver a contenda. Então estão desligados de Cristo, apesar de estarem ligados na igreja. Então eu estou ligado na igreja, vendo o problema dela, vendo um problema no meu irmão que está me dando prejuízo. Então eu vou te levar para a justiça, tu vai para a cadeia porque tu me deu prejuízo. Mas espera aí, cadê a sabedoria nessa igreja do capítulo 1? Um dos dois está desligado de Cristo, porque é só ligado no cabeça que a gente tem sabedoria na cabeça. É só com a mente de Cristo que a gente tem na mente a solução entre os irmãos em Cristo. Então não adianta ser acadêmico, anel no dedo, e eu não apoio
o desprezo pela teologia no meio dos pentecostais, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é, de nada adianta ter os livros na estante, o anel no dedo, conhecimento na mente, mas não ter a sabedoria que vem de Cristo para pacificar os irmãos. Então no capítulo 1 Paulo diz, nele vocês têm toda a palavra de conhecimento e sabedoria. Mas quando chega no capítulo 6, o próprio Paulo pergunta, não tem um, e isso eu falo para vergonha vossa, não tem um aí que pode sentar e ajudar vocês? Não, Paulo não diz assim, ele é o pastor, ele é o pastor. Ele não diz assim, eu sou o pastor presidente, eu estou indo aí resolver esses problemas. Não, ele pergunta, entre vocês, não tem um maduro, não tem um sábio, não tem um inteligente, não tem um construtor de ponte, porque um fofoca, o outro fofoca, fulano está me devendo, então ele é ladrão. Aí o outro diz assim, eu estou devendo a fulano, não tenho como pagar e ele não quer me perdoar, então ele é coração fechado. Aí começa a ter partidos na igreja, as irmãs fofoquitas, os irmãos fofoqueiros, aí começam as indiretas na internet, aí começam as exposições no Facebook. E Paulo pergunta, não tem um dentre vós sábio para isso? Essa pergunta de Paulo é para envergonhar. Por que para envergonhar? Eu já disse. Capítulo 1, em Cristo vocês têm toda a palavra de sabedoria e conhecimento. Em Cristo. Se no capítulo 6 não tem um com palavra de sabedoria e conhecimento, é porque não estão em Cristo. Segundo, capítulo 1, versículo 7. Nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor. Pode me ajudar? Eu sei que é chato, fala comigo. Nenhum dom vos falta esperando, completa, esperando o quê? A manifestação do nosso Senhor. Então só não falta dom enquanto a igreja aguarda a manifestação do Senhor. A gente não pode isolar o versículo e dizer, na igreja não falta dom, aqui todo mundo tem dom, aqui está cheio de dom, quem tem? Não, Paulo está dizendo, não vos falta nenhum dom enquanto vocês esperam. Isso quer dizer que mesmo que eu estude, mesmo que eu ore sem esperança de arrebatamento, mesmo que eu estude e busque sem desejo de que Jesus venha, tem dom não. O que é o dom? Adorno para a noiva. A noiva se adorna para quem? Para o noivo. Se eu quero o dom para mostrar que sou melhor que o outro, não é para a glória do noivo, então não tem dom. Se eu quero o dom para quem me viu na prova não me ajudou e me vê na bênção vai ter que se arrepender, não é para a glória do noivo, é para a minha própria vingança. Se eu quero o dom para assumir cargo, para tomar a igreja e me rebelar, não é para a glória do noivo, então não vai ter dom. E quando não se tem dom pela unção, aí eu me torno ladrão da mente das pessoas pelas minhas invenções. Porque eu finjo que tenho para conquistar aplausos, eu finjo que tenho para conquistar curtidas, eu finjo que tenho para conquistar agendas abertas. Mas se não é para a glória do noivo, se o presente que Rebeca recebe não é para se adornar para Isaac, ela não é digna de receber tal presente. Então a igreja nunca será adornada pelos dons espirituais se ela não valoriza a vinda de Cristo. Por quê? Porque Deus me dá dons. Para quê? Para edificar a igreja, limpar a noiva. Para quê? Para fazer a noiva se encontrar com o noivo. Então vem dele para ele, porque dele fonte, por ele processo, para ele são todas as coisas. Então ele me dá o dom, eu edifico a igreja, preparando a igreja para encontrar com ele. Então no capítulo 1, eu só tenho o dom se eu